kaijus inteligentes começaram a aparecer pela cidade, e a força de defesa percebeu que a guerra contra o número 9 já tinha começado. Enquanto isso, Kafka tentava voltar aos treinamentos depois de passar meses isolado por esconder que era o kaiju número 8. Kafka estava treinando como pisar em baratas, enquanto Hoshina lhe ensinava os passos para dominar as técnicas da força de defesa. Porém, ele acaba caindo por estar com cãibra, e Kikoru chega dizendo que aquilo era perfeito para alguém que não sabe usar armas. Kafka diz que é muito difícil para um coroa igual a ele, e ela comenta que o pai dela treinava diariamente. Kikoru então entrega um iPhone para Kafka, e o coroa fica encarando o aparelho, já que fazia mais de 2 meses desde que descobriram que ele era o kaiju número 8. Reno acaba ligando, mas Kafka desliga por susto. Quando Iharu liga, Kafka atende, e Reno pergunta por que ele não o atendeu. Ele se desculpa, mas Reno pergunta o que ele tinha na cabeça para passar 2 meses sem dar notícias. Kafka diz que não podia, porém Reno responde que não quer desculpas, pois ele nem se esforçou para isso, e pergunta se Kafka tem noção da preocupação que causou. Kafka se desculpa novamente e diz que estava com medo de todos passarem a temê-lo, agora que sabem que ele é o número 8. Iharu diz que ele tem razão, e que isso realmente dá medo, mas que isso não faz com que eles deixem de gostar dele. Mina também havia dito que todos ainda o viam como um aliado. Nessa hora, Iharu fica pistola, e Reno pede para Kafka confiar mais neles, dizendo que sempre teve certeza de que ele voltaria. Kikoru então aparece para chamá-lo para treinar, mas Kafka diz que seus companheiros o chamaram de Zé Ruela. Ela responde que isso todos já sabiam. A cena corta para o capitão dizendo que chegou ao seu limite e que resistiu o quanto conseguiu. Enquanto isso, vários kaijus começam a aparecer pela cidade, alguns flutuando nos trilhos do trem, outros como uma bailarina parada no meio da rua, um devorando peixes enquanto o outro apostava corrida com os carros, deixando a população completamente confusa. Um comandante reclama que existem vários problemas envolvendo kaijus ainda não resolvidos, mas Hoshina explica que todos desaparecem antes que os soldados cheguem ao local. Segundo ele, esses monstros possuem inteligência elevada, e tudo aquilo parece apenas uma calmaria antes da guerra contra o número 9. Isso significa que os kaijus estão sendo preparados muito mais rápido do que o número 10 havia previsto. O comandante-geral pergunta sobre os preparativos, e Hoshina responde que dividiram as funções, aumentaram os geradores e expandiram os abrigos conforme o plano estabelecido. O comandante então solicita a ativação de toda a tropa de defesa disponível, mas alerta que, caso apareçam kaijus tão fortes quanto aquele que derrotou o comandante, a situação ficará terrível. O capitão Shinomiya se despede, dizendo que agora tudo está nas mãos dos capitões e dos jovens guerreiros, Kafka e sua filha. Narumi afirma que irá cumprir a promessa de enfrentar Kikoru, mas para isso, ela precisará dominar a armadura numerada de sua mãe, a mesma que entrou para a história como uma grande combatente. O jornal Wise You relata que já se passaram 3 meses desde que os problemas com os kaijus começaram sem solução. Uma mulher comenta que isso dá medo, mas sua filha responde que o número 9 pode aparecer quando quiser, porque o tio kaiju vai cuidar dele. Os soldados se assustam pensando que é um terremoto, mas outro rapaz explica que era apenas o capitão Narumi treinando. Shinomiya e toda a força de defesa começam então um treinamento intenso. Até Kafka consegue dar um soco tão forte que joga Hoshina para longe, começando logo depois a se gabar. Porém, Hoshina pede para ele se controlar e desfere um golpe que lança Kafka para o alto, dizendo que ele ainda tem muito a evoluir. Mais tarde, Kafka sai para almoçar e acaba encontrando a capitã Mina. Ele diz que não pode comer junto dela, mas Mina percebe a situação e pergunta para onde ele vai. Ela comenta que tudo está silencioso, que as pessoas estão trabalhando, brincando, aprendendo e vivendo normalmente. Porém, sabe que aquilo é apenas a calmaria antes da guerra e que por um breve momento, parece até que a praga dos kaijus desapareceu. Kafka concorda, dizendo que realmente parece, e desabafa afirmando que gostaria que aquilo durasse para sempre. Mina então relembra que, quando os alarmes tocavam, Kafka vinha correndo do outro prédio para levá-la até o abrigo, e que aquilo chegava a ser vergonhoso. Kafka concorda, dizendo que ela era da divisão dele. Mina responde que ele sempre liderava todos, e mesmo com medo, sorria apenas para tranquilizá-la, e que por causa disso, ela nunca sentiu medo. Kafka comenta que era um garoto maneiro, e Mina diz que isso não mudou, pois ele salvou a base da força de defesa. Ela também comenta que Hoshina contou sobre a decisão dele, e afirma que não precisa mais se esconder atrás dele. Mina pede para Kafka não carregar tudo sozinho, já que os dois prometeram acabar com os kaijus juntos.
juntos. O rosto de Kafka muda ao se lembrar do novo número, mas ele concorda com ela. Em outra cena, alguns rapazes perguntam se uma moça quer comer alguma coisa com eles. Ela responde que sim, mas logo revela ser uma kaiju humanoide. Em seguida, mata várias pessoas e solta um grito, chamando outros kaijus. O episódio começa com o kaiju número 10, e os cientistas dizendo que seu poder é de 5,7. O Hoshina falar que o dorminhoco acordou e o kaiju solta um rugido, estremecendo tudo. O Hoshina manda ele ter cuidado, pois pode ser o seu fim. E o kaiju número 10 fala que sabia que ele era diferente e queria ter ganhado e consumido seu corpo. A colega manda ele ter cuidado com o kaiju. Hoshina pergunta se ele sabe algo do número 9. O kaiju número 10 fala que não se importa, pois o 9 foi o criador dele, e todos ficam em choque ao saber disso. O número 10 fala suas condições, que quer lutar contra o Hoshina. Ele falar que não vai rolar, pois o núcleo dele quase foi de arrastar. O número 10 disse que já sabia, mas não era isso o que ele falou, e comenta que a força de defesa consegue transformar o corpo dele em uma arma, e deseja ser transformado em arma e ser usado, e quer possuir o corpo do vice-capitão. A ela falar que isso é loucura, transformar um kaiju consciente em arma. O número 10 diz que se divertiu com o Hoshina, mas o vice-capitão manda ele calar a boca, e que não foi divertido o 10 o chamar de mentiroso, pois percebeu durante a batalha, pois não importa se a luta é contra kaiju ou humanos, se for empolgante de verdade. Hoshina fala que vai pensar no caso e sair de lá. Hoshina não entende o que ele queria, quase se cagou todinho de medo, dizendo que foi pressionado, mas parecia diferente, e não quer usar aquele maluco não. Sua colega diz ser contra, pois não sabe os planos dele, e pode possuir o corpo de Hoshina, mas Hoshina percebe o quanto ele é forte, e falar para a capitã que aceitará a oferta dele. A mina falar que mandará transformar o número 10 em arma. O Hoshina volta até o número 10, e ele pergunta se aceitou. Hoshina mandou a real que não será usado por ele, mas ele usará o número 10. A Kikoru e o Kafka recebem a notícia que Hoshina está indo até a primeira divisão. O vice-capitão pergunta onde está o Narumi. A Kikoru diz que ele saiu com os líderes de pelotão, e o vice já sabe que isso vai virar um problemão, pois a primeira e terceira divisão ocupam o mesmo território, e ficam brigando por isso o tempo inteiro. Narumi pergunta por que Hoshina invadiu sua base, e Hoshina provoca agradecendo pela recepção dele, e que tem permissão da central para estar ali. E Narumi falar que não quer saber, pois cabeça de tigela pastel de frango não entra. O Hoshina pergunta se ele ainda tá bravo, por ele ser melhor em exterminar kaiju pequenos. Narumi se ofende, e todos começam a discutir sobre exterminar kaiju no território um do outro. Narumi falar que só perdeu nisso, no resto ele é o melhor. Hoshina manda outra bomba, dizendo que a mina é a melhor em tiro à distância, e a moral do Narumi vai pro espaço. Narumi fala que não vai com a cara do Hoshina, e o seu vice dá um poradão em sua cabeça, dizendo que a festa acabou. Eles começam uma reunião com todas as divisões, para acabar com o kaiju número 9. Hoshina falar que uma divisão não dá cabo, do número 9, e Narumi pergunta da fonte dele. Hoshina falar do número 10, que contou que o número 9 criou ele, e todos ficam assustados. Ele falar também que é um protótipo, e quer lutar contra outra versão dele. Hoshina falar que a força de defesa só consegue lidar com 5 de uma vez, mas se passar do nível 9.0, a chapa vai esquentar. E se essas informações forem reais, e não unirem forças, o Japão inteiro será destruído. Um dos capitães pergunta se não é mentira, e Hoshina falar que pode ser uma possibilidade, mas recentemente surgiram kaijus de novas espécies. A mina falar que o 10 comentou que o 9 absorve as memórias dos seus hospedeiros, e por absorver o Shinomiya, pode saber tudo sobre a força de defesa. Hoshina falar que terão pouco tempo para criar uma surpresa. Hoshina falar dos novatos, que podem evoluir em tão pouco tempo, e isso será a chave. A mina falar que irá usar a arma mais poderosa, o número 6, o antigo rei dos kaijus, contra o número 9, e a pessoa compatível com a arma numerada já foi escolhida dentre todos os soldados, e com um potencial enorme, Reno Ichikawa, um recruta novo. O kaiju número 6 não era apenas o mais forte dos kaijus, mas também liderava outros kaijus fortes. A mãe da Kikoru tentou eliminá-lo, mas custou a sua vida. Ichikawa acaba chegando e fica surpreso por receber a arma número 6. O capitão manda
Recomenda ele preste atenção, pois em mãos habilidosas é uma arma poderosa, mas metade dos usuários vão de arrastar antes da aposentadoria. Ichikawa começa a treinar, e o capitão pede para ele recusar. Ichikawa começa a pensar no Kafka, que irá lutar pela força de defesa como Kaiju número 8, e quem salvaria ele. O teste para a arma numerada começa. Ele percebe que mesmo só usando as luvas, sua força é completamente drenada. Ichikawa começa a sentir muita dor, e sua visão começa a ficar turva. Seu corpo parece que irá se partir em vários pedacinhos, e de repente ele fica de frente ao Kaiju número 6. Ichikawa acaba desmaiando e acorda no hospital. O capitão falar que ele agora sabe a sensação de usar uma arma numerada, apenas com uma parte ele apagou. O capitão sugere que ele desista, mas o Ichikawa diz que não vai recusar. O capitão percebe que ele não vai ouvir, e lhe dá um mês para treinar e ser digno de usar o número 6. Iharu era considerado um gênio na Universidade de Extermínio, pois além de ser muito inteligente, também ficava mais forte a cada treino, achando que poderia chegar no nível dos maiores capitães. Os testes para o Reno usar o traje do rei dos Kaiju começaram. Tudo parecia estar normal, mas de repente ele acabou desmaiando. Então começaram a usar o traje completo para começar, mas o capitão diz que não botava fé nele. Ele conseguiu se usar o traje de combate, mas acabou se surpreendendo. A vice-capitã falou que o crescimento dele não é normal, não ao nível da Kikoro, mas ele consegue evoluir mais rápido que ela. O capitão avisou ao Reno que terá que lutar com o apoio de seus companheiros para derrotar o Kaiju, que só aparece de 5 em 5 anos, com um poder de 6,4%. Se ele não conseguir, o capitão assumirá o resto. Reno então mostrou uma velocidade surpreendente, e Iharu usou seu poder total para acompanhá-lo. Reno recorda que o capitão disse que as armas numeradas diminuem muito o tempo de vida e lhe dão apenas 10 minutos para exterminar o Kaiju. Reno avista um Kaiju, mas dá um passo em falso e acaba caindo. Quando ia ser atacado, sua equipe chegou, atacando o Kaiju. Reno dispara no Kaiju. Em seguida, prende os pés na árvore com gelo e dispara um tiro certeiro no núcleo do Kaiju, despedaçando-o. Iharu acaba se distraindo e quase vai ser arrastado. E se pergunta por que não consegue fazer igual ao Reno. Iharu se lembra quando entrou e suas notas não melhoraram, descobrindo que existiam talentos maiores que o dele. E mesmo se esforçando muito, não conseguia chegar no mesmo nível de seus companheiros. E o maior dos talentos apareceu do nada. Iharu acaba sendo atingido pelo Kaiju. Quando Iharu ia ser atacado pelo Kaiju, o Reno apareceu, agradecendo e finalizando o Kaiju, que se despedaça. Reno então usa todo o poder do traje de batalha, usando 45%, e vai pra cima do Kaiju tentar atacá-lo, mas Reno usa seu poder para congelar seu braço por completo. Mas percebe que sua regeneração é superior à dos Kaijus menores e começa a aumentar seu poder, começando a evoluir enquanto luta. Reno faz um disparo que abre um buraco no braço do Kaiju e começa a elevar ainda mais seu poder de combate, até que seu companheiro pergunta se ele está bem. Ele responde que melhor é impossível. O capitão comenta que não é nada bom isso. A equipe avisa que o Kaiju mudou sua forma, mas o Reno se cobra por ter sido fraco e seus companheiros passado por problemas. Ele concentra sua força nas pernas enquanto o Kaiju faz um ataque. A vice elogia sua velocidade enquanto ele luta contra esse Kaiju, mas infelizmente seu corpo já não está aguentando esse poder. A vice comenta que seu corpo não aguentará, e os cientistas perguntam se é obra do número 6. O capitão responde que não, pois o desejo é do Reno. Todos se espantam, pois quando alguém usa uma arma numerada, esses são os efeitos no cérebro, e seus desejos ficam à flor da pele, podendo acabar se destruindo. Iharu ouve isso e vai atrás do Reno, porque querer poder demais acaba perdendo o controle e caindo, congelando tudo ao redor, cercando seus companheiros. O capitão elogia ele por ser responsável e começa a atacar o Kaiju, mas seu corpo começa a sentir o dano da armadura do número 6. O Kaiju o ataca, mas ele desvia e contra-ataca. Quando pousa, percebe que suas pernas estão quebradas. O capitão avisou que vai entrar em combate, pois seu tempo acabou. Sua mente começa a lhe consumir. Mas Iharu aparece gritando seu nome e pede mais um tempinho para os dois. O capitão manda ele sair de lá. Enquanto Iharu está correndo, o capitão pergunta o poder que Iharu tinha. A vice fala que era só 24%, mas ele desconfia que não é só isso. Iharu avista o Reno e destrói uma parede de gelo dizendo que ele irá conseguir. Ele começa a correr com Reno nas costas. Reno pergunta o que ele está fazendo e Iharu fala que conseguiu um tempo extra para eles e pergunta se o Reno vai derrotar o Kaiju e conseguir usar o traje do Kaiju número 6. Reno fica surpreso, e Iharu fala que vai ajudar ele a disparar à distância. Reno responde que
que é perigoso, e Haru pede para não subestimá-lo, mandando ele se calar e confiar nele. Reno o elogia, dizendo que ele é incrível, pois toda vez que tem medo, faz ele perder o medo novamente. Agora vai ser nos acréscimos. E Haru sai correndo enquanto Reno se posiciona. O capitão comenta que Reno já se recuperou, mesmo estando todo arrebentado, e afirma que precisam expor o núcleo do Kaiju, com ou sem ele, mas com apenas 24% de poder, e Haru não seria capaz. Mesmo assim, ele dispara contra o Kaiju e consegue causar dano. O capitão percebe algo estranho e manda verificarem os níveis. Para surpresa de todos, o poder de Haru estava em 41%. Porém, quando ele tropeça, o índice cai para 22%. O Kaiju tenta atingi-lo, mas Haru desvia com um salto, e seu poder sobe novamente para 42%. O capitão reclama, dizendo que ele é instável. A vice-capitã explica que o poder de Haru aumenta quando ele consegue se concentrar. O capitão comenta que ele pode ter potencial semelhante ao de Reno, e se aprender a controlar seu poder, será extremamente forte. E Haru ataca novamente o Kaiju, mas acaba sendo arremessado para dentro de um lago. Mesmo assim, retorna e contra-ataca com vários disparos consecutivos, a ponto de sobreaquecer o traje. Ainda assim, consegue abrir uma brecha no local do núcleo e sinaliza para Reno. Sem hesitar, Reno dispara e acerta em cheio o Kaiju, congelando o núcleo e derrubando a criatura. A equipe confirma que os sinais vitais cessaram e que o Kaiju foi eliminado. E Haru corre para comemorar, enquanto o capitão chama Reno para parabenizá-lo. Mina, curiosa, pergunta a opinião do capitão, já que ele é o mais responsável no uso das armas numeradas. Ele responde que vai transformar Reno e Haru em guerreiros tão poderosos que até ela ficará surpresa. Kafka então recebe a notícia de que Reno usará a arma numerada 6 e enfrentará o Kaiju número 9. Ele começa a correr, refletindo se seu poder teve alguma utilidade, já que o que realmente precisam é do número 8. Hoshina aparece e provoca. Pergunta se é daquele jeito que Kafka pretende roubar a Capitã Mina dele. Quando Kafka tenta responder, Hoshina parte para cima, encosta a lâmina em seu pescoço e o derruba. No chão, assustado, Kafka tenta brincar dizendo que foi bom ter tomado um susto como vingança, como castigo por ter escondido sua identidade. Quando ele pede desculpas, Hoshina diz que agora estão quites. Hoshina agradece a Kafka por ter salvo sua divisão, e não ao Kaiju número 8. O capitão deixa claro que sabe dos riscos. Se Kafka continuar se transformando, pode não voltar a ser humano. Ainda assim, promete derrotar o Kaiju número 9 para que Kafka não precise se transformar mais. Kafka agradece, mas deixa claro que continuará se transformando para lutar. Hoshina responde que só há uma solução: treiná-lo, e vai ensiná-lo a lutar direito. Ele leva Kafka ao campo de treino e manda que avance. Kafka parte com tudo, mas é derrubado. Tenta contra-atacar, mas Hoshina é rápido e o acerta com um soco. Ele comenta que Kafka ficou mais forte e que é visível que não abandonou os treinos, mas ainda não é suficiente. Kafka assume uma postura defensiva. Hoshina diz que ele continua o mesmo, dependente demais da força e da regeneração do Kaiju número 8. Se continuar lutando assim, vai morrer cedo. Em seguida, acerta outro golpe que resgata na memória de Kafka a imagem do diretor Shinomiya. Hoshina explica que está usando técnicas da força de defesa criadas para combater kaijus, e que o próprio diretor Shinomiya foi quem desenvolveu. Como Kafka não consegue usar o traje direito, é perda de tempo depender de armas convencionais. Hoshina diz que vai treiná-lo para lutar usando menos a transformação e fazer com que o próprio poder de Kafka torne isso possível, mesmo que não possa impedi-lo de se transformar. Ao sair do local, Kafka percebe algo incomum: um samurai parado, observando-o à distância.